Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo o Héctor Antunes, ele é professor da Universidade Federal do Amazonas na área de Química, ele trabalha com ensino de Química. E, bom, Héctor, bom dia aí para você, prazer recebê-lo aqui no canal e revê-lo também, faz um bom tempinho aí que a gente não se vê, não se fala, né? Então, está servindo para essas coisas também, né? De rever os amigos, dessas conversações. Eu queria Oh, já passar para você aí, falar um pouco de você, da sua formação, o pessoal que não te conhece e tudo mais, para a gente depois ir falando da sua área de pesquisa. Bom dia, Éter, tudo bem? bom dia, Caio. Tudo bom aí? Primeiro, parabéns pelo canal aí, é uma excelente iniciativa. Tenho acompanhado alguns vídeos, tá bem massa. Então, assim, né, eu fiz Química, mestrado em Química, doutorado em Química, na UFSCar, em São Carlos, né? E até o mestrado eu estava na Química dura, né? Daí no doutorado eu resolvi ir para a área de ensino, né? Então foi uma ruptura, como a gente vai discutir daqui a pouco, né? E no doutorado foi quando eu conheci o bacharel, conheci ensino de ciências, a minha área de pesquisa atual, né? Foi quando eu apaixonei pelo bacharel, apaixonei por essas coisas. E aqui tô na UFAM desde 2015, Uhum. 5, 6 anos. Maravilha. Bom, então, você falou do Bachelard, um autor da filosofia que trabalha com as ciências, né? Ou também um cientista que trabalha com filosofia, enfim. Como que você poderia falar dele para o pessoal aí que não conhece e dessa questão do ensino de química, tal como ele aborda e tal como você utiliza na sua pesquisa e também na sua atividade de docência? Legal. Vamos começar do bacharel, né? Depois a gente entra na área de ensino, né? Mas para o bacharel, né, é curioso assim como para ele a virada do 1900 foi muito importante, né? Marcante na obra dele, todas as obras praticamente, né, de filosofia, ciência, etc. Justamente porque na virada do 900, na 1900 e alguma coisinha ali, foi quando a ciência ela se mostrou absolutamente complexa, né? Ou seja, todo aquele pensamento sobre ciência que vinha sendo feito e praticado até então sofre uma reviravolta, uma grande revolução científica mesmo nesse período, né? E o Bachelard, atento a esse momento, né? Ele traz para a filosofia dele, ou pelo menos da forma que ele viu esse momento, né? Como um momento de complexidade da ciência, né? Então, assim, a ciência ela não pode mais ser olhada a partir de uma filosofia muito simples ou simplista, né? Então, esse é o primeiro marco, né, quando a gente pensa em pedagogia científica para o Bachelard, né, que a ciência, ela, a partir do 1900, ela surge algo novo, que ele chama, né, entre muitas outras coisas, de novo espírito científico. Então, esse novo fazer científico, né, para essa nova ciência que está surgindo ali naquele momento, precisa de uma nova filosofia, uma nova maneira de se olhar para como esses conhecimentos são produzidos, né? Então essa é a grande marca inicial e que isso vai acompanhar todo o pensamento epistemológico do Bachelard, né? Que são essas ciências complexas, né? Então o que a gente está chamando são, por exemplo, a ciência quântica, a física quântica, né? Então a partir desse momento a física, por exemplo, não se dedica mais aos objetos da natureza em si, pelo contrário, é como se a ciência ela fosse capaz agora de produzir os seus próprios objetos, né? Que é uma coisa que não existe na realidade. Pelo contrário, a realidade agora é influenciada por essa teoria, por esse campo teórico criado pelo cientista, né? Então, isso que ele chama de complexo, né? E tudo isso acarreta justamente numa necessidade de reformular o próprio pensamento sobre essa ciência complexa, né? E nisso tudo e nesse contexto todo, né, surge essa ideia do Bachelard justamente de aliar, ele percebeu, dentro da filosofia dele, ele deixa claro, né, que produzir conhecimento científico é intimamente ligado com ensinar ciência. Então, essa nova ciência também, ela é toda feita dentro das universidades, né? Então, não existe mais aquele cientista colocado dentro de uma torre de marfim e lá ele produz os grandes conhecimentos sobre as coisas. Pelo contrário, né? É um professor universitário, em geral, né? Isso já desde a virada do 900 já fica muito claro, né? Então, fazer ciência ou produzir ciência é ensinar ciência também. Então, para isso, essa é a grande marca da pedagogia científica, né? Então, o bacharel ele começa a organizar essa pedagogia, ele começa a estabelecer
alguns pontos centrais dentro desse contexto, né? Então, por exemplo, o que é a pedagogia científica, ela precisa ser um processo contínuo de retificações, né? Então, essa produção de um novo conhecimento, ele sempre se dá contra um conhecimento anterior, mas justamente dentro da filosofia do não, que é uma outra parte do Bachelard, né? Onde esse não é a negação em si, ou o jogar fora, né? Eu não quero... É o não no sentido de expandir mesmo, né? Então, a partir do momento que você tem um objeto que é absolutamente complexo, como, por exemplo, a física quântica, né? Você está falando, na verdade, de um não cartesianismo. Então, esse não cartesianismo é uma expansão do cartesiano. Você está indo para o outro canto, né? Para outros mundos. Então, o que mais? Deixa eu ver. Quer falar alguma coisa aí, Caio? Manda ver. Não, bom, se você quiser falar da sua prática, como é que você vê essa experiência do ensino de química na forma como você aborda isso com os alunos no curso de química? E Ah, também sim. uma questão que eu pensei aqui para te perguntar, essa região dentro da química, do ensino, se ela é marginalizada, como acontece, por exemplo, na filosofia, né? O ensino de filosofia é, às vezes, marginalizado. Está mudando isso no Brasil, mas durante muito tempo tinham-se os pesquisadores, né? Que fazem o bacharelado, fazem o doutorado e tudo, que são aqueles que estão produzindo conhecimento, e tem a classe daqueles que vão se dedicar da aula no ensino médio, tudo isso ficava meio subalternizado. E aí aqueles que se dedicam ao ensino, né, são uma Uhum. espécie de categoria inferior, né? Está mudando isso, mas ainda tem essa resistência. Como que é na química esse assunto? E também falar da sua atuação nesse sentido. É, claro, acho que a educação, o ensino, né, ela é sempre minimizada, ela sempre tem um papel menor, geralmente nesses grandes centros de ciências duras. E eu acho que e esse duro entra, inclusive, filosofia, geografia, português, né, as grandes disciplinas, né. Então, assim, claro, na química a gente tem uma enorme resistência, né, ainda maior, justamente porque a gente não se encaixa, né, dentro de um departamento de química. Então, isso vale para física, isso vale para outros campos, né? Então, é uma área multidisciplinar. Então, a gente está falando do bacharel, vai falar de sociologia, vai falar de psicologia. Então, esses campos, então, para a gente entender esse fenômeno complexo que é a educação e como ensinar a química, né? A gente não pode ficar preso a esse objeto das ciências exatas, né? Justamente, a gente tem que procurar esses aportes em outros campos. Então, e a educação é um campo absolutamente multidisciplinar, né? Então, é evidente que falta essa formação humana para os nossos cientistas, que é a grande crítica que a gente faz hoje, né? De perceber que a própria ciência ela é humana, né? Ela tem o seu componente de ser humano, justamente porque são cientistas que fazem a ciência, né? Mas, por outro lado, existe também esse preconceito muito forte, né? De imaginar, na verdade, de trazer um positivismo enviesado, onde se procura só a utilidade dos conhecimentos e justamente a educação ela não preza pelo processo, pelo produto, e sim pelo processo, né? Então isso é bastante complicado e é uma coisa que até o próprio Bachelard já trazia na sua pedagogia científica, justamente olhar para esse processo de formação dos espíritos e desenvolvimento dos espíritos e não o resultado. Não existe um resultado final, né? Então é justamente antipositivista essa ideia da educação, de uma educação científica atual, né? Então, assim, na área de ensino de química, né, é curioso como o Bachelard ele ficou muito famoso, principalmente na década de 90 aqui no Brasil, né, no mundo geral, talvez não saiba dizer em todos os países, né, mas aqui no Brasil, América Latina, né, o Bachelard ele ficou muito famoso, principalmente por conta do obstáculo animista, né? Então, assim, até a década de 90 era muito comum ver, impregnado nos livros de ciências, muitos obstáculos. Até hoje tem, né? Mas um que é muito claro e muito fácil de detectar é justamente essa coisa de fazer átomos de mão dadas, abraçando. Então, como é que você explica uma ligação química? Ah, é um átomo que quer doar, ele quer receber, ele gosta do outro. Então, esses verbos, né, essas imagens, elas são absolutamente animistas e para o Bachelard cabe exatamente dentro do obstáculo epistemológico animista, né? E é curioso que, justamente a partir das pesquisas feitas usando o Bachelard, né,
ficou muito claro que a gente precisa fazer essa aproximação, trazer esses referenciais filosóficos, teóricos e epistemológicos, etc., para a gente olhar mesmo para a prática na educação e perceber as bobagens que a gente está fazendo. Então, você desenhar um átomo abraçado no outro, falando, eu gosto de você e você não gosta de mim, isso é um problema para a educação, né? Ou seja, não é assim que se ensina a ciência, ou pelo menos é uma maneira bastante equivocada de se ensinar a ciência. Isso foi um marco. Então, hoje em dia, apesar de ainda existir muita resistência, né? Assim, a gente vê ainda muitos professores fazendo esse tipo de bobagem, né? Mas os livros didáticos e tudo que é oficial ou que passa por uma análise rigorosa, esse tipo de coisa está praticamente proibida, né? E foi o grande momento, assim, onde, ou pelo menos a primeira grande aparição do bacharel na área de ensino de química, né? É claro que depois a gente pode até conversar sobre essa história da área de ensino, né? Mas a partir dos anos 2000, em especial, né, uma outra ideia que ficou bastante forte, e até hoje ela é bastante significativa na área de educação e de ensino, é a busca de novas metodologias, né? Então, assim, para a gente romper com essa metodologia tradicional da educação, que é o professor é o detentor do conhecimento, ele vai lá na sala de aula e expõe o conhecimento, o aluno absorve o que ele puder, né? Isso já é uma ideia muito velha, muito antiga e se busca novas, né? E essa filosofia do Bachelard, né, ela cai como uma luva, né, principalmente da área da química, porque o Bachelard é um dos poucos filósofos ou grande nome do pensamento, né, que ele justamente questiona essa coisa da experimentação, da experiência. Então, na própria pedagogia científica, ele fala da experiência rigorosa. Então, o que é uma experiência rigorosa, né, para o Bachelard? É quando você está produzindo conhecimento, e esse produzir conhecimento também envolve aprender ciência, né? Você precisa de uma pergunta. Então, assim, todo conhecimento é a resposta a uma pergunta. Então, se você não tem uma pergunta, você não tem conhecimento, você não tem uma aprendizagem do conhecimento, né? E isso, para o século XXI, é muito relevante. Então, quando a gente pensa para as novas metodologias, por exemplo, de aprender química, que é uma ciência absolutamente experimental, absolutamente manipulativa, que envolve, sim, os laboratórios, livrarias e procedimentos, né? A gente precisa pensar uma metodologia para além daquela metodologia fechada. Então, como é que é atualmente, e é há séculos, né? O aluno recebe um roteiro fechado, ele vai para o laboratório, executa aquele roteiro, e ele precisa chegar no resultado. Então, é assim que é feita as aulas tradicionais de laboratório. Então, quando a gente pega essa ideia de uma experiência rigorosa, de você colocar um problema, que esse problema esteja envolvido na realidade do aluno, realidade social do aluno, que esse problema envolva ele propor uma nova solução, etc. Isso sim a gente está falando de uma nova metodologia e a gente está falando de uma reflexão de um, de, uma, de um ensino onde o aluno é ativo, onde tudo isso... Então, por isso que eu estou falando que o bacharel cai como uma luva, né? Então, quase que a busca por um aporte teórico e o bacharel ele discute bem claro isso para a química em especial. Tanto que hoje a gente chama até de experimentação, né? Então, numa experiência num laboratório didático, a gente chama de experimentação, que é inclusive um termo do próprio bacharel, uma ideia do bacharel que é isso. Não é uma experiência morta, fechada, obtusa, cartesiana. Muito pelo contrário, é uma experiência aberta que vai colocar o aluno numa situação desafiadora, onde ele precisa dar uma resposta a um problema, né? E isso tem tudo a ver com a pedagogia científica e principalmente com a cultura científica, né? Que é uma das consequências, digamos assim, dessa pedagogia científica, é a gente atingir uma nova cultura científica e que essa cultura científica não é uma cultura fechada, é uma cultura justamente pedagógica, uma cultura que faz o aluno pensar, os professores se desafiarem, etc. Até um tempo atrás a gente ouvia muito o termo anticientificismo, né? Uma espécie de crítica a uma cultura da ciência e coisa e tal. Hoje a gente vê que as coisas, né, parece que estão mudando na medida em que a gente tem aí um negacionismo, né? Esse movimento anti-vacinas, terraplanismo, todas essas coisas, né, que a gente tem visto. Como que você vê essa ideia de uma pedagogia científica? O que ela poderia colocar em questão com relação a esse contexto nosso, né? Sem recair naquela crença absoluta na ciência, de que só os cientistas é que sabem falar das coisas, enfim.
Hoje a gente vive alguns paradigmas, né, dentro da educação científica, do ensino de ciências, né, que é exatamente essa discussão, né? Ou seja, a gente não quer o ideal, o objetivo maior não é substituir uma cultura por um saber por uma cultura científica. Então, a ciência, ela é justamente isso, uma série de ideias, de problemas que cada tempo tem o seu problema e cada. Então, assim, a gente busca justamente trazer para o ensino dessa ciência já uma concepção aberta. Então, no fundo, quando a gente fala de cultura científica, a gente imagina que o ideal seria que as pessoas fossem capazes de olhar para os problemas do cotidiano e para os problemas da vida dela, né, de vários pontos de vista. Então, tem o ponto de vista filosófico, o ponto de vista artístico, o ponto de vista científico e o ponto de vista da cultura local própria e etc, popular, né? Então, assim, a ciência ela não é justamente a solução para tudo, mas ela é um ponto de vista importante a ser levado em conta, né? Então, assim, não é substituir também uma cultura em movimento por uma cultura fechada, né? Então, partindo desse ponto de vista, né, quando a gente vê uma negação da cultura, você está negando praticamente todo um campo que faz parte da cultura humana, da sociedade atual, né? E quando a gente coloca ainda dentro da ciência, tecnologia, os efeitos do meio ambiente, etc., né, é praticamente é impensável, né? Você excluir todos esses elementos, sendo que hoje a gente vive um mundo com muitos recursos, muitos instrumentos tecnológicos e o conhecimento científico ele se materializa na nossa mão e na nossa vida a todo momento, né? Então, hoje um dos grandes alicerces da educação científica é justamente fazer com que os alunos eles sejam capazes de olhar para esses elementos científicos e tecnológicos da sociedade por uma visão crítica, né? Então, o que é uma visão crítica, uma visão reflexiva, né? É que ele seja capaz de entender, primeiro, a história desse conjunto de conhecimentos, a história desses instrumentos, a relação econômica desses conhecimentos e a vida dele, as relações sociais, as relações de poder e etc., né? Então, esse negacionismo, né, no fundo, ele quer fugir dessa complexidade, né? Então, assim, é difícil você pensar essas coisas, é difícil você sair do seu celular e sair dessa ferramenta que você está usando todo dia e tentar entender esses aspectos que estão para além, né? Então, é um movimento de simplificação, né? Então, voltando um pouco para o Bachelard, né, ou fazendo essa extrapolação, né, para o Bachelard isso seria o fim de uma cultura científica, né? Seria o fim de uma própria do pensamento científico, né? Porque você não pode ir para o sentido do simples, tem que ir para o sentido do complexo. Isso é, digamos assim, voltar no tempo, né? Vou achar que a ciência é reduzir os problemas. Na verdade, é deixar coisas mais complexas mesmo, né? Daí a grande beleza da ciência, né? Ela conseguir pegar esses problemas e expandi-los e torná-los férteis, né? E não simplesmente reduzir em coisas planas e até o terraplanismo ele é bem representativo nisso, né? Assim, quando a gente está pensando num planeta absolutamente complexo e global, eles querem transformar numa coisa cartesiana, achatada, XY, né? Então, eu acho que isso representa bem esse reducionismo no próprio pensamento científico, né? Então, a pedagogia científica, ela no fundo é uma pedagogia do pensamento científico, né? Então, não é uma pedagogia da ciência em si, porque a ciência em si ela é um nome bonito, né? Então, a ciência são seres humanos dotados de sentimentos que vão para os laboratórios todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, chegam em casa, tomam sua birita, têm seus problemas, devem o dinheiro para o banco, têm suas felicidades. Então, são esses indivíduos que fazem a ciência, né? Então, transformar esses indivíduos, produtores de conhecimento, em uma coisa que eles não são, né? É reduzir, né? É reduzir demais E isso acho que atrapalha, né? Eu acho que a gente devia, partindo das ideias do Bachelard, para não fugir muito dele, né? Eu acho que ele deixa muito claro na obra dele, eu acho que ele, no meu ponto de vista, né, ele tem bastante esperança, assim, ele é otimista, né, frente à ciência, né? Então, me parece que o Bachelard ele gostaria de ver o conhecimento científico, né, voltado para a vida, para o ser humano, e não para a escola, né? Tem até uma frase famosa dele que é justamente isso. Então, não adianta a gente fazer uma educação científica voltada para a escola, porque a escola ela é vazia de sentidos se você perde o sentido da vida. Então, a educação científica ela deveria ser voltada para o ser humano, né, e não para as coisas, como a gente acaba confundindo, né? Uhum.
E fala um pouco da sua experiência no Amazonas também. Como que você aprendeu lá que você acha que seria digno de lembrar aqui e que é diferente da maneira como se pensa no Sudeste, né? A relação entre o conhecimento acadêmico e a sociedade. Você que trabalha nessa região fronteiriça, né? Entre ciência e filosofia, entre ensino e a produção do conhecimento, e tudo mais. Pois é, assim, o pouco que eu vivi ainda no Amazonas, né, me parece que e é o campo onde eu pesquiso, né, a minha pesquisa ela vai nesse sentido de formação de cientistas, formação sobre a ciência e esse diálogo mesmo entre a filosofia, a sociologia, a psicologia e o ensino de ciências, né, a pedagogia, uma pedagogia para a ciência. Então, assim, me parece que é uma impressão, né, é que nas regiões Sudeste e Sul, né, a gente tem sim um eixo, um polo cultural, de uma cultura de pesquisa muito mais bem estabelecido. Né? Então, assim, é claro que a gente pode contar essa história a partir, por exemplo, da idade das universidades. Né? Então, assim, a USP, a UFRJ, etc., são universidades centenárias, né? Que não é só no papel que elas são centenárias enquanto construção de conhecimento, produção de conhecimento. Né? E todos aqueles movimentos de pesquisadores da França, etc. Então, consolidou uma cultura de pesquisa e de ciência, não só as ciências exatas, mas as ciências humanas, biológicas, etc., né? Muito forte, né? Então, assim, quando a gente olha para o Amazonas, olha para o Pará, Amapá e outros estados, ou até mesmo no Centro-Oeste, né? A gente tem universidades mais recentes e que tem uma cultura ainda dentro, principalmente entre os alunos, né, de pós-graduação, ainda em construção, né? Então, é difícil mesmo fazer uma comparação, né, nesse sentido do Sudeste com o Norte e outros lugares, né, justamente porque são gerações e gerações de pesquisadores que estão ali produzindo conhecimento em altíssimo nível no sentido de quantidade, de qualidade e de relevância. Né? Então, o Amazonas e outros estados, eles ainda estão buscando essas gerações de pesquisadores que ali pesquisam. Né? É claro que tem algumas áreas que são diferentes da química, por exemplo. Né? Então, dentro da química, por exemplo, a área de produtos naturais é uma referência, o Amazonas. Né? Então, já fazem pelo menos uns 50 anos que tem grupos muito bem estabelecidos no Amazonas e eles têm um know-how muito grande nessa coisa de procurar por frutos e substâncias e coisas dentro da floresta e fazer as suas pesquisas, né? Então, isso sim é muito desenvolvido, mas agora quando a gente pensa nas outras áreas, ainda, numa maneira mais geral, digamos assim, ainda está em construção, né? Ainda está num processo de consolidação desse pensamento científico, né? Mas eu confesso que eu não entro muito assim nessa reflexão assim de o que a cultura indígena, por exemplo, a cultura amazônica influencia nessa ciência. Eu acho que eu não sou capaz de falar sobre isso e eu prefiro não falar para justamente não cair num preconceito banal ou numa ideia muito leviana, assim, né? Uhum. Mas quanto à universidade, estrutura de universidade, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que o UFAM, por mais que tenha uma centena de anos, né? Acho que ela tem cento e alguma coisa anos, mas a história da pesquisa dela é recente, né? Os programas de pós-graduação são programas de 20, 30 anos de vida, né? Então, quando a gente compara um programa de pós-graduação de 80 anos de existência, 90, né, que já teve até pesquisadores internacionais, prêmios Nobel, a gente precisa ter um cuidado, né, nessa comparação direta, né? Eu acho que são processos diferentes. Mas no Maravilha. geral, né? Mas enfim, é um lugar muito bom, né? Não tenho tá tudo por construir, né? Então acho que isso que é interessante, né? Uma região, as regiões Sudeste e Sul também estão muito saturadas, né? Então o acesso a essas universidades são mais difíceis, os pesquisadores que tem lá já são muito renomados, não abre uma vaga, né, para você ser professor, etc. Então são lugares também bastante fechados, né? Então quando a gente pensa nessas universidades fora do grande eixo Rio, São Paulo e Sul, né? A gente vê bastante liberdade, bastante espaço para trabalhar, né? E eu acho que isso é uma grande coisa boa, assim, que eu sinto na UFAM, pelo menos a minha experiência é bastante particular. Uhum. Você, numa parte da sua fala, você falou, talvez a gente comente depois sobre a questão da história do ensino no Brasil, de química, se quiser falar disso Ah, também. sim.
O ensino de ciências, né, ele é uma área muito nova, um campo muito novo de investigação, de pesquisa, né? E o nascimento dele, assim, a própria educação, né, a própria ciências humanas são novas quando a gente compara, lógico, com as ciências exatas, direito, medicina, etc., né? Mas o ensino de ciências específico, né, que é um campo bastante novo de investigação, ele nasceu praticamente na década de 60, né, de 1960, com a corrida armamentista, a corrida tecnológica, espacial, Estados Unidos e União Soviética, né, na época. E nos Estados Unidos foi muito forte um processo de desenvolver os alunos ou estimular os alunos das escolas para eles irem para ciências. Então, os Estados Unidos percebeu num determinado momento que faltava cientistas para eles desenvolverem ainda mais a sua ciência dentro de uma corrida, dentro de um contexto específico, né? E foi aí que surgiram diversos programas de de letramento científico, de desenvolvimento científico. E o Brasil, naquela época, né, a gente sabia, estava no meio de uma ditadura, e foi importado para cá, né, um modelo de um sistema que funcionava lá, a partir do acordo MEC-USAID, que é um dos grandes documentos aí da ditadura na questão da educação, né, e a gente acabou importando uma série de cartilhas e processos e atividades experimentais, por exemplo, de laboratório, falando da química, né, que deveriam ser usadas nas salas de aula, né. Então, essas cartilhas elas foram amplamente usadas aqui no Brasil e tinham até alguns métodos, por exemplo, uma metodologia de investigação, ensino por descoberta, né? E ao longo do tempo, né, os próprios departamentos de educação, etc., eles foram justamente fazendo uma reflexão sobre isso. Então, assim, até que ponto é bom utilizar esse ensino por descoberta? Ou até que ponto essas cartilhas elas são boas para a gente ensinar ciências para os nossos alunos, né? Então, a partir dessa pergunta é que começam a formar uma massa, né, um conjunto de pesquisadores que vão se debruçar sobre esse problema específico. Então, como que a gente poderia melhorar o ensino de ciências desses alunos, né? Então, tudo começa ali na década de 80, então, final dos 80 e início dos 90, com esses pesquisadores que não tinham formação na área de educação, mas que eram responsáveis em formar os licenciados em química, licenciados em física, licenciados em biologia, né? E foi assim que surgiu o campo, né? Então, assim, é um campo absolutamente recente, né? Imagina na década de 90 para cá, assim, esses pesquisadores ainda estão vivos, né? Ainda estão até na ativa, a maioria deles, né? Então, foi mais ou menos esse a trajetória da formação do campo de pesquisa e ensino de ciências no Brasil, né? Uhum. Entendo. É, só mais uma pergunta ainda sobre o Bachelard. Queria Vamos saber lá. como que você vê a bifurcação que a obra dele sofre, né, entre aquelas duas grandes asas, né, do seu pensamento, o lado noturno, né, que acho que dá para perceber bem a complexidade de que você fala, né, que pensar a ciência não significa abrir mão, né, de uma outra dimensão também da existência humana, né? Como é que você vê essa relação aí do lado noturno do Bachelard e o que seria possível de aprender disso também para o ensino de ciência, se é que é possível? Esse é um problema que eu não sei responder, assim, eu me dediquei bastante à área epistemológica, digamos assim, e as poucas obras que eu tive acesso dessa vertente noturna, eu realmente praticamente não tive condições de entendê-la, assim, né? Que eu acho que essas são alguns problemas, né, que a gente tem quando a gente se mete, digamos assim, ou tenta trazer para um outro, tenta deslocar esses filósofos, né, para outros campos, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei responder. Mas aproveitando ela, né, eu acho que é interessante a gente justamente refletir o quanto, às vezes, a gente vê um mau uso do bacharelado, né? Então, assim, a gente não é filósofo, a área de ensino de ciências não... Assim, é isso que eu estou falando, eu sou um químico formado na química, né? E a maioria dos meus colegas e grandes pesquisadores da área, eles também são químicos, físicos, matemáticos, né? Mas que procuram justamente trazer, incorporar é, outras ideias e outros pensadores justamente para enriquecer o nosso campo de ensino, que é um campo multidisciplinar, né?
Então, assim, justamente por a gente não ter uma base, ou pelo menos a gente tem um problema muito específico, que já é suficientemente complexo, que é justamente essa relação entre o conhecimento científico e o ser humano, que é o aluno, o professor, os currículos, etc. Isso já é um problema muito difícil de resolver, né? Quando a gente traz, por exemplo, um Bachelard, um Bourdieu, qualquer outro filósofo, mesmo os próprios filósofos da educação, a gente precisa fazer um recorte, né? A gente precisa fazer uma mutilação, entre aspas, né? Porque a gente não vai dar conta, a gente mal dá conta do nosso campo, imagina dar conta de um bacharel inteiro, né? Então, a gente não tem essa pretensão, muito pelo contrário. Mas, por outro lado, a gente acaba vendo, então, trazer essas discussões do bacharel, por exemplo, são absolutamente fundamentais, como eu tentei mostrar, né? Como eu tentei falar rapidamente. Mas, por outro lado, a gente vê, sim, usos mal feitos, né? Então, por exemplo, essa coisa de instrumentalizar o bacharel. Então, assim, olhar para o bacharel como um microscópio para encontrar obstáculos epistemológicos. Então, assim, eu já cansei de ver pesquisas, né, que acaba transformando o bacharel como o referencial dos obstáculos. Mas a gente sabe que o obstáculo o obstáculo epistemológico ele tem um papel dentro de uma filosofia, né? Então, assim, ele não é só o obstáculo pelo obstáculo, né? Ele em si não significa quase nada. Então, assim, essa mesma ideia do animismo, você encontrar um animismo, um átomo abraçado ao outro, e isso em si é um problema, mas por que é um problema? Então você precisa entender por que é um problema isso. Não adianta só detectar esse animismo, né? Você precisa ser capaz de criticá-lo, de extrapolar isso, né? Também a gente vê um grave problema, que é um problema também para a filosofia, é óbvio, né? Que é a palavra espírito, o conceito espírito, né? Então, quando o espírito científico, que é o conceito original do Bachelard, ele vem parar em outros lugares, por exemplo, na área de ensino de ciências, é muito comum a gente ouvir algumas bobagens, assim. Então, por exemplo, eu tenho um espírito científico, né? Alguma coisa nesse sentido, que a gente sabe que não é exatamente assim que o Bachelard trata o espírito, e esse conceito de espírito é um conceito muito complexo dentro da filosofia, e não é uma coisa assim que você passa, recebe, né? Não é uma coisa... Então, assim, a gente vê muitas leituras erradas também, por exemplo, o conceito espírito, né? Outras coisas, né? Então, eu acho que essa que é a beleza, eu acho que existe uma beleza nisso, de você trazer esses conceitos, essas ideias de outros campos, né? Mas também é preciso o estudo, né? É preciso você sentar e se dedicar. Então, assim, a parte poética do Bachelard é pouco trabalhada na área de ensino de ciências, né? A gente acaba vendo, eu nunca vi, confesso, alguma coisa mais séria, assim, né? E eu também realmente não saberia discutir, né? Uhum. Então, se você puder falar mais sobre essa questão do obstáculo, né? Você falou, esse é um jeito ruim de ensinar. Como é que seria um jeito bom de ensinar que superasse esse obstáculo? E se você pudesse explicar também de maneira simples que é o obstáculo, ou pelo menos que seria a forma de superar esse primeiro obstáculo, o que seria exatamente isso? Vamos lá, o obstáculo para o bacharel é um entrave, né, ao conhecimento científico. Então, é algo que impede o espírito científico de progredir, apesar dessa palavra ser bastante delicada dentro da obra dele, né? Não é um progresso no sentido de um desenvolvimento, mas é um progresso espiritual, um progresso psicológico, né? Então, no fundo, né, assim, a minha maneira particular de ver, né, eu entendo o obstáculo como se fosse um medo, né? Assim, como é uma coisa que você tem e você não tem consciência dele, né? A princípio. Então, no fundo, né, esse obstáculo é algo que impede você de desenvolver o seu espírito de algum conceito específico sobre a ciência, né? Então, dentro da obra do Bachelard, né, o desenvolvimento do espírito científico ele se dá pela superação desses obstáculos, e o primeiro passo da superação é você tomar consciência dele. Então, por exemplo, um dos primeiros obstáculos, os primeiros obstáculos é a superação do conhecimento comum e da experiência primeira, né? Então, assim, o primeiro resultado que um cientista obtém dentro da sua pesquisa nem sempre é o melhor, muito pelo contrário, né? Ele pode ser cheio de problemas. Só que a gente vê dentro da ciência, da pesquisa científica, que às vezes você chegou no primeiro resultado, isso já é adotado como o resultado final, né? Então, assim, o espírito tende
a valorizar um conhecimento adquirido com bastante suor, que é justamente o primeiro conhecimento, mas ele fica preso naquele conhecimento. Então, seria necessário um segundo movimento de questionar até a sua própria certeza se aquele seu resultado é bom mesmo, né? Então, assim, no fundo, esses obstáculos, eles são vários, né? Que impedem que, olhando para a educação, que um aluno também aprenda de maneira correta, né? Então, a gente vê principalmente o que o Bachelard chama de obstáculos pedagógicos, e hoje em dia tem alguns pesquisadores se debruçando bastante sobre isso, né? Então, é comum que esse obstáculo ele também seja reforçado no processo de educação. É claro que ele é. Então, por exemplo, o uso de palavras e de metáforas, né, para explicar alguma coisa é um grande exemplo do obstáculo verbal. Então, é muito comum um aluno acreditar que a propriedade, por exemplo, de um material, ele se reduz à palavra que se utiliza para aquela propriedade. Então, por exemplo, um material é denso, então a densidade explica todas as propriedades dele. Então, essa palavra densidade, ela remete ao aluno uma série de imagens que não necessariamente tem a ver com a explicação científica correta. Então, ele fica preso a uma imagem, por exemplo, de uma esponja, ou ele fica preso à imagem, por exemplo, de uma transferência, ou alguma palavra que foi utilizada e mal explicada, e o aluno fica preso naquela imagem, né? Então, assim, esses são alguns obstáculos, alguns exemplos que a gente trabalha bastante na área de ensino de química, por exemplo, né? Então, existem vários trabalhos bastante sérios nesse sentido de identificar imagens, identificar metáforas, identificar esses tipos de palavra, né? O próprio animismo, como eu já falei, né? E um campo que ainda a gente entra muito pouco é justamente essa coisa da psicologia e da psicanálise do Bachelard, né? Então, assim, um dos obstáculos que ele traz é justamente essa relação entre o aluno e o professor, né? Que é bastante delicada e que essa é uma relação que precisa de uma psicanálise especial, segundo o Bachelard, e tem tudo a ver com essa coisa da ciência, né? Com aprender ciência. Então, aprender a ensinar ciência também é refletir sobre essa relação, e o Bachelard possibilita que a gente faça isso, né? Então, isso, por exemplo, é um campo bastante inexplorado, que eu tento chegar com algumas coisas da minha pesquisa, né? Mas é por aí, assim, né? Os usos do Bachelard, né? E um outro uso, né? Finalmente, pelo menos aqui nessa parte, né? É essa coisa da investigação, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem uma metodologia bastante nova que se chama metodologia investigativa. E ela tem como alicerce o Bachelard mesmo, né? Então, essa ideia de você colocar um problema, como eu já estava falando anteriormente, né? Então, é uma metodologia que você pode usar tanto numa aula teórica como numa aula experimental, mas tem sido mais utilizada nas aulas experimentais de química e física, né? Que é justamente isso, você traz um problema contextualizado para o aluno, então, dentro da realidade dele, dentro do igarapé dele, dentro da alimentação dele, alguma coisa que tem a ver com a vida dele, e você faz com que ele procure por respostas. Mas essas respostas não vão ser certas, nem é para ser, né? Então, nisso, a gente também usa a ideia de retificação de erros. Então, para o Bachelard, para a pedagogia científica, né, o erro tem um papel fundamental, né? O erro, ele não é algo que você vai amassar e jogar fora, ou o erro ele não deve ser evitado, né? Muito pelo contrário, o erro é justamente onde surgem esses obstáculos epistemológicos. Então, é no erro que o aluno, que tem consciência dos erros que ele comete no processo, ele é capaz de desenvolver o seu espírito científico. Agora, se o professor ele impede que o aluno erre, ou ele só obriga que o aluno acerte, né, você está tirando dessa equação da aprendizagem um dos elementos fundamentais, que é o errar, né? E para o Bachelard isso é fundamental, né? Então, a própria metodologia investigativa também tem esse caráter. Então, você leva um problema para o aluno, e o aluno que erre, e o aluno que teste, o aluno que produza, e depois que se explique, né? Então, por que que isso é assim? Como que eu faço para tal coisa? Então, ele precisa pensar, desenvolver, procurar e testar, fazer a sua resposta, e pelo certo ou pelo errado, depois tem os momentos de você discutir todo o processo, né? Então, assim, essa metodologia investigativa, por exemplo, é uma desse Bachelard bastante vivo, né, no século XXI, e ele é um dos fundantes, é um dos alicerces, né, dessa metodologia que a gente tem desenvolvido ultimamente, né? Beleza, Ettore. Eu estou Beleza? satisfeito com as respostas já.
Se você quiser dizer alguma coisa aí que faltou dizer, que você tinha pensado, Deixa eu queira ver na minha encerrar colinha aí. aqui. Não, acho que a última coisa para a gente encerrar, né? Que eu acho que eu queria dizer alguma coisa assim sobre essa pedagogia científica para o século XXI, né? Então, assim, a gente hoje usa muito Morin, usa Fourier, usa vários outros referenciais, né? Que são leitores assíduos do Bachelard, né? E que trazem um pouco esse alicerce, né? Para a gente pensar essa educação científica agora, para o já, né? E um dos grandes alicerces que a gente traz do Bachelard e essas leituras, né? É que justamente o pensamento sobre a ciência que as pessoas têm refletem diretamente no que elas pensam sobre as coisas, né? Isso vale para tudo, mas quando a gente pensa para a ciência é fundamental, né? Então, o que um professor do ensino médio pensa sobre a ciência reflete exatamente a ciência que ele vai ensinar, né? O que um cientista pensa sobre a ciência, como o conhecimento foi produzido, como que ele é validado, etc., epistemologicamente o conhecimento, reflete diretamente na ciência que ele produz no seu laboratório, né? Então, hoje, para o século XXI, a gente tem uma ideia muito forte de mudar a epistemologia das pessoas, né? Então, assim, não é uma pretensão, né? Mas é muito pelo contrário, é trazer à consciência essa visão inadequada sobre ciência. Então, assim, não é porque o cara é prêmio Nobel, não é porque ele é um bom professor do ensino médio, não quer dizer que às vezes ele pensa a ciência de uma maneira equivocada, utilitarista, positivista, etc., né? Então, hoje a gente trabalha dentro dessa perspectiva muito clara, né, de mudança epistemológica sobre a ciência, né? E isso ajudaria a gente a resolver muitos desses conflitos, né? Então, pensar as coisas de uma maneira adequada, principalmente a ciência, né, faz com que a gente tenha uma relação mais saudável com a tecnologia, com o consumo da ciência, dos seus produtos, né, e principalmente dessas ideias bastante confusas que a gente recebe hoje, né, de terraplanismo e outras coisas que você já citou, né? Maravilha, Ettore. Muito Beleza? obrigado pela entrevista. Prazer. Foi bom rever você aí, ouvir você falando sobre o ensino de química, e vocês que assistiram também, deixem seus comentários aí, ou quem quiser também conversar mais sobre isso, a gente sempre deixa um link, né, alguns links aí para pesquisas que o Ettore esteja desenvolvendo, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.